Capítulo 4. Os penhascos espelhados. Skandar quase saiu correndo na direção oposta. Quase. Unicórnios eram absolutamente, terminantemente proibidos no continente. Desde sempre. Isso estava no tratado e era uma das regras mais importantes. No entanto, ali estava no jardim comunitário do conjunto de prédios de Sunset Heights, em Margate. A mulher, a amazona, marchou confiante em direção à criatura. O unicórnio parecia muito maior de perto e não aparentava ser nada amigável. O animal resfolegava, batendo no chão com um casco gigante e balançando a cabeça branca de um lado para o outro, o chifre afiado no alto da cabeça parecendo mais letal do que em qualquer tela de televisão. Para completar a imagem, havia sangue fresco em torno de sua mandíbula. "O que eu disse sobre comer a fauna local?" resmungou a mulher enquanto empurrava para o lado os restos de algo que Skandar esperava que não fosse o gato laranja do apartamento 211. O medo e a fascinação travaram uma luta em sua mente ao ver um unicórnio de verdade pela primeira vez. "Será que você pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Você, isso, esse..." disse ele, apontando para o unicórnio, incapaz de se conter. "Não deveriam estar aqui." O unicórnio estreitou os olhos de pálpebras avermelhadas quando Skandar falou, e um rosnado grave escapou das profundezas de sua barriga. A mulher acariciou o pescoço da enorme criatura. "Quer dizer..." sussurrou Skandar. "Eu nem sei seu nome." A mulher suspirou. "Meu nome é Ágata, e este aqui é o canto do cisne ártico, ou cisne, como eu o chamo. E não, eu não sou uma agente do Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas do continente." Ágata se afastou de seu unicórnio e foi em direção a Skandar. O garoto deu um passo para trás. Ágata abriu bem as mãos. "Você não confia em mim. Tudo bem." Skandar emitiu um som que parecia uma tosse e uma risada ao mesmo tempo. "Claro que não confio em você. Primeiro você liga para a minha escola para me impedir de fazer o teste. E agora me diz que vou para o criadouro? Por que não me deixou fazer o teste? Com certeza teria sido mais simples do que..." E ele apontou para canto do cisne ártico. "Tudo isso." "Você teria sido reprovado no teste, Skandar." O garoto teve a sensação de que lhe faltava o ar. "Como você sabe disso?" Ágata suspirou de novo. "Eu sei que é difícil de entender, mas juro..." E seus olhos escuros brilharam. "Que não quero lhe fazer nenhum mal. A única coisa que quero é levá-lo para o criadouro hoje à noite, para que você possa tentar abrir a porta ao amanhecer, assim como os outros." "Mas por que se dar a esse trabalho?" insistiu ele. "Se eu seria reprovado no teste, não vou conseguir abrir a porta do criadouro, certo? Você quebrou todas as regras trazendo seu unicórnio até aqui. E para quê?" "O teste não funciona como você pensa", murmurou Ágata. "Esqueça o que lhe ensinaram. As regras não se aplicam a você. Você é especial." Especial? Skandar não acreditava nem um pouco naquilo. Nunca tinha sido especial na vida. Por que seria agora? No entanto, ali estava Skandar, com um unicórnio bem diante dele e uma oportunidade de chegar ao criadouro. Se essa tal de Ágata o levasse para a ilha e ele conseguisse abrir a porta do criadouro, que importância isso teria? Depois que começasse o treinamento para se tornar cavaleiro, ninguém ia se importar que não tivesse caminhado pelo calcário do unicórnio branco com os outros aspirantes do continente, que não tivesse chegado à ilha voando da maneira normal. Talvez essa fosse a oportunidade deles, mas aquela era a sua, e Skandar ia aproveitá-la. Afinal,
Tinha passado a vida inteira tentando ser como todo mundo e, até aquele momento, não tinha se saído muito bem. Então, Iskandar fez outro tipo de pergunta. Uma pergunta que apenas uma pessoa corajosa faria. Vamos montados no canto do cisne ártico? O cisne é forte o suficiente para carregar nós dois. Agatha olhou para o céu. Se havia notado a mudança em Iskandar, não disse nada. Aliás, temos que ir. Fique do meu lado e ele não vai se incomodar com você. Agatha conduziu Iskandar até o unicórnio branco. A criatura o observou com curiosidade, emitindo grunhidos sinistros no fundo da garganta. Agora que estava mais perto, a coragem de Iskandar se evaporou num segundo. Ele engoliu em seco 2, 3 vezes. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Vou subir primeiro, depois ajudo você a subir atrás de mim. Está bem? Lembre-se de manter as pernas bem dobradas. O cisne gosta de morder um joelho de vez em quando. Ao se equilibrar na cerca de ferro para se lançar no lombo de cisne, Agatha soltou uma risada gutural, não muito diferente dos grunhidos de seu unicórnio. Enquanto subia na cerca atrás dela, Iskandar sentiu a garganta seca e a testa suada, apesar do ar frio da noite. Tinha se imaginado montando um unicórnio praticamente todos os dias de sua vida, mas nunca daquela forma. Não no meio da noite, nos fundos de seu prédio, com uma mulher que só tinha dito o primeiro nome. E aquela história de o cisne morder seus joelhos? Será que foi uma piada ou um aviso? Apesar de tudo isso, quando Agatha o ajudou a montar em canto do cisne ártico, Iskandar sentiu um friozinho de excitação na barriga. Sentiu o corpo quente do unicórnio em contato com sua calça jeans, cada respiração vibrando contra suas coxas. Tudo estava indo muito bem até canto do cisne ártico começar a se mover e Iskandar quase cair de lado. Por sorte, no último momento, conseguiu agarrar a jaqueta de couro de Agatha para se equilibrar. Não há muito espaço neste jardim, disse ela por cima do ombro. Então vamos decolar num ângulo bem íngreme. Segure firme na minha cintura. Não posso fazer muita coisa se você cair em pleno voo. E não quero que todo esse esforço seja em vão. A risada dela ecoou pelos prédios. O unicórnio recuou até a extremidade mais distante do jardim comunitário. E então eles começaram a galopar para a frente, os cascos de cisne golpeando cada vez mais rápido a terra ressecada pelo verão. Iskandar estava dolorosamente consciente de que não parava de quicar no lombo do unicórnio. Não culparia canto do cisne ártico se a criatura o jogasse para longe em sinal de protesto. Mas essa era a menor das preocupações dele, porque sabia o que estava por vir. Tinha que saber. Era sua parte favorita da Copa do Caos. Ele se obrigou a manter os olhos abertos quando o unicórnio abriu as asas de penas brancas e golpeou o ar num ritmo que se acelerava a cada batida. Mas ainda não tinham saído do chão, e Iskandar via as grades do outro lado do jardim ficando cada vez mais próximas. Não tinha certeza de que iam conseguir, até que, com um solavanco de revirar o estômago, alçaram voo, passando por cima da cerca, deixando o banco e os balanços e a casa de Iskandar bem longe, abaixo de seus pés. Canto do cisne ártico apontou seu chifre para a lua, e Iskandar se encolheu sobre o lombo do unicórnio, agarrando-se a Agatha como se sua vida dependesse disso. As asas do unicórnio pareciam estar se movendo debaixo d'água, enquanto ele lutava para levá-los para cima, enfrentando correntes de ar que Iskandar não via. O vento uivava em seus ouvidos e bagunçava seu cabelo. Depois que o unicórnio terminou a ascensão através do céu noturno, o bater de suas asas se tornou tão suave que era quase confortável ficar sentado atrás da misteriosa Agatha. Iskandar não conseguia decifrá-la. Parecia gentil, com sua risada fácil e as piscadinhas de desculpas, mas, ao mesmo tempo,
Havia algo misterioso, algo perigoso nela, e ele sabia que havia uma boa chance de que ela estivesse levando-os direto para uma enrascada. Porém, as preocupações desapareceram de sua mente quando viu as luzes da costa de Moorgate piscando lá embaixo e desaparecendo à distância. Iskandar queria gritar de alegria, de medo, mudava de ideia a cada bater de asas. Não demorou a perder a noção do tempo. Havia apenas a escuridão, o vento e os músculos fortes do unicórnio sob suas pernas. "Olhe!" gritou Agatha quando eles atravessaram uma nuvem. Era um longo caminho até lá embaixo, mas ele sabia exatamente o que estava vendo. O unicórnio branco de Affington brilhava à luz da lua sobre a encosta da colina. Iskandar ainda achava difícil acreditar que, durante séculos, os habitantes do continente tivessem achado que se tratava de um cavalo branco. Foi somente quando a ilha se revelou que a verdadeira origem do animal de calcário foi redescoberta. Mesmo com Agatha conduzindo o cisne para dentro e para fora das nuvens, a fim de evitar que fossem detectados, Iskandar podia ver que o geoglifo de calcário fervilhava de atividade. Faróis de carros iluminavam a estrada mais próxima, tochas tremeluziam pela encosta e figuras projetavam sombras sobre o unicórnio branco. Alguns eram agentes do Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas, policiais, grandes fãs de unicórnios, jornalistas desesperados por uma entrevista com os novos aspirantes a cavaleiros e amazonas. E outros eram os próprios garotos e garotas de 13 anos, ansiosos, esperando o nascer do sol do solstício e a oportunidade de tentar abrir a porta do criadouro. Iskandar havia imaginado aquele momento muitas vezes. O calcário embranquecendo as solas de seus sapatos enquanto esperava para voar até o criadouro. "Os helicópteros ainda não chegaram", gritou Agatha sem se virar. "Isso é bom. Vamos chegar antes deles aos penhascos espelhados." Iskandar não sabia o que eram os penhascos espelhados, e quando a silhueta fantasmagórica do unicórnio desapareceu atrás deles, sentiu uma pontada de tristeza. Não lamentava estar montado num unicórnio de verdade. Com certeza era 1000 vezes melhor do que acordar e ir para a escola no dia seguinte. Mas foi invadido por uma onda de culpa por Kenna, que tinha ficado no apartamento 207. Escreveria para ela contando tudo. Se conseguisse se tornar um cavaleiro, se conseguisse abrir a porta. Eles continuaram voando, e agora o vento soprava forte demais sobre o mar para que conversassem. As mãos de Iskandar tinham ficado dormentes por causa do frio, e ele estava muito feliz por estar usando o cachecol da mãe em torno do pescoço. Além de aquecê-lo, fazia com que sentisse que ela estava ali de alguma forma, protegendo-o. Sem avisar, Cisne desceu em direção às ondas. Iskandar semicerrou os olhos na penumbra em busca de algum sinal de terra, mas havia apenas escuridão, espuma do mar e cheiro de sal. Ele abraçou Agatha com mais força ainda, sem entender o que estava acontecendo. Será que iam mergulhar no mar? Não era possível que Agatha tivesse se dado a todo aquele trabalho para afogá-lo no final. Moorgate ficava à beira-mar. Havia água de sobra lá. Iskandar fechou os olhos e se preparou para o impacto. Mas ele não veio. A julgar pelo barulho dos cascos do unicórnio, haviam pousado numa espécie de cascalho. A única luz vinha de uma lanterna no fim de um pequeno embarcadouro de madeira a poucos metros de distância. Iskandar olhou para baixo, por cima da asa estendida de cisne, e viu uma praia de seixos, enquanto a caixa torácica do unicórnio subia e descia contra seus sapatos por causa do esforço do voo. Agatha saltou do unicórnio. "Você também, Iskandar. Dê um descanso a ele", ordenou, puxando-o bruscamente para que desmontasse do animal. Iskandar aterrissou na praia com um baque. Agatha avançou em direção ao mar escuro, os seixos fazendo tanto barulho quanto o som das ondas quebrando na praia.
e arrancou o lampião do suporte onde estava fixado, na extremidade do embarcadouro. À medida que ela e a luz se aproximavam, Skander pensou distinguir figuras que tremeluziam mais adiante. Outra Ágata, outro Skander e outro canto do cisne ártico parados bem na frente deles. Ágata viu o sobressalto de Skander e riu baixinho. Estes são os penhascos espelhados, e esta é a praia do pescador. É muito complicado atracar um barco aqui se a pessoa não souber o que está procurando. Parece que o mar está sendo refletido de volta para você. E, claro, as correntes fazem o possível para impedir que as embarcações se aproximem. Os marinheiros da ilha passam anos treinando até dominar a técnica. Os continentais gostam de pensar que sabem todos os nossos segredos, mas a verdade é que eles só conhecem o que decidimos compartilhar. Você vai perceber isso rapidinho. Um som diferente chegou aos ouvidos de Skander por cima do barulho das ondas. À luz do lampião, viu os músculos do rosto de Ágata se contraírem de preocupação. São os helicópteros. Não temos muito tempo. Agora me escute. Faça o que eu disser e vai ficar tudo bem. Vamos. O medo repentino na voz de Ágata fez o estômago de Skander se revirar. Ela não parecia nem de longe achar que ia ficar tudo bem. Canto do cisne ártico grunhiu para Skander quando eles passaram. Era constrangedor caminhar em direção ao próprio reflexo. Então ele manteve os olhos nas costas de Ágata enquanto se aproximavam da base dos penhascos. Ágata se agachou e Skander fez o mesmo para poder compreender suas palavras em meio ao ruído do mar. Ouviu isso? Sussurrou ela. Eles ficaram em silêncio enquanto Skander prestava atenção. E então ele ouviu um rumor baixo de vozes vindo do alto. O criadouro fica lá em cima, murmurou Ágata. Daqui a pouco, os helicópteros vão pousar no topo do penhasco e deixar os continentais. Skander assentiu. Você precisa chegar ao topo do penhasco e estar pronto para se juntar a eles. Precisa se misturar aos outros, entendeu? Disse Ágata com firmeza. Se alguém perguntar, você veio no relâmpago. Relâmpago? O Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas deu aos helicópteros os nomes das renas do Papai Noel. Deve ser algum tipo de piada, eu acho. Mas, enfim, a piloto do relâmpago é minha amiga. Ela vai colocar seu nome na lista. Certo, murmurou Skander, sua corajosa determinação começando a desmoronar. O cisne vai me levar até lá? Não seja ridículo. Eu tenho que sair daqui. Minha visita ao continente não foi autorizada. A paciência de Ágata parecia estar se esgotando à medida que os helicópteros se aproximavam. Mas Skander precisava de respostas antes que ela fosse embora. Mas por que você me trouxe até aqui? Ainda não estou entendendo. Ágata fechou os olhos por um breve segundo. Sua mãe me pediu para cuidar de você. O coração de Skander disparou. Como? Ela está morta. Morreu logo depois que eu nasci. Skander sabia que já deveria estar acostumado, mas ainda odiava dizer isso em voz alta. Ela me pediu isso muito tempo atrás, disse Ágata sorrindo com tristeza. Quando as coisas eram diferentes. Mas como você a conheceu? Perguntou Skander, desesperado. Você nasceu na ilha, não foi? Se isso for verdade, por que não foi buscar a Kena no ano passado? Um helicóptero sobrevoou o local onde estavam e pousou no topo do penhasco. Ágata continuou falando como se não tivesse ouvido as perguntas de Skander. Há alguns degraus de metal incrustados na rocha. E ela aproximou o lampião do penhasco e deu tapinhas num deles, depois em outro acima. O caminho até lá em cima é por aqui. Skander engoliu em seco. Certo.
a porta do criadouro. Olhe, Iskandar. Agatha falava muito rapidamente agora, os olhos se voltando para o céu a cada 2 segundos. Você viu o tecelão na Copa do Caos? Você assistiu? Sim, murmurou ele. Todo mundo assiste à corrida. A ilha está tentando minimizar as coisas, como sempre, mas tem algo diferente no tecelão. Alguma coisa mudou. Aparecer daquela maneira, correndo o risco de ser capturado? Não sei o que ele está planejando, mas de uma coisa eu tenho certeza. Agora que o tecelão tem o unicórnio mais poderoso do mundo em seu poder, o vencedor da Copa do Caos, ninguém está a salvo. As sobrancelhas de Agatha se uniram quando ela franziu o senho, obscurecendo sua expressão. E se alguém lhe disser que o tecelão não vai se dar ao trabalho de atacar o continente, essa pessoa está muito enganada. Você o viu apontando para a câmera. Aquilo não foi um gesto ao acaso. Foi uma ameaça. Mas como você sabe disso tudo? E por que está contando isso justamente para mim? Perguntou Iskandar em tom de súplica. Eu nunca tinha ouvido falar do tecelão antes da Copa. Porque eu acho que você vai continuar se preocupando com o continente, mesmo depois que se tornar cavaleiro. Tenho observado você e acho que esse é o tipo de pessoa que é. O tipo de homem que vai se tornar. Você é diferente, Iskandar, e tem um bom coração. Um coração melhor que o meu. Mas eu não sou corajoso! Exclamou Iskandar. Se queria um herói com um bom coração, deveria ter trazido a Kena. Ela... Agatha olhou para o céu de novo, onde as luzes dos helicópteros iluminavam a noite. Tenho que ir. Não posso deixar que me vejam aqui. Desculpe. Espero que nos encontremos de novo um dia. Eu também, disse Iskandar, e estava sendo sincero, por mais equivocada que ela estivesse a respeito do tipo de garoto que ele era. Se não fosse por Agatha, ele ainda estaria dormindo no apartamento 207. Ah, já ia me esquecendo, disse Agatha, remexendo no bolso e tirando um frasco de vidro. Talvez você não precise, mas é melhor prevenir do que remediar. Esconda isso, acrescentou enquanto ele tentava ver o que havia dentro. À primeira vista, parecia uma espécie de pasta preta e espessa. Iskandar colocou o frasco no bolso. Um helicóptero os uniu sobre a cabeça deles e ambos se abaixaram ainda mais, apoiando-se na encosta do penhasco. Vá, disse Iskandar ao ver a expressão de medo dela. Eu vou ficar bem. Não tenho a menor dúvida. Agatha piscou. Em seguida, virou-se e saiu correndo pela praia, levando a luz do lampião com ela. Depois de montar em Canto do Cisne Ártico num salto, ela ergueu a mão, se despedindo, e atirou o lampião no mar, mergulhando a praia na escuridão. Outro helicóptero sobrevoou e pousou no topo dos penhascos espelhados. Iskandar não perdeu mais tempo. Respirou fundo e começou a escalada. Tinha subido apenas alguns degraus quando ouviu gritos lá embaixo, furiosos e insistentes. Desmonte e coloque as mãos para o alto! De repente, a praia se iluminou. Agatha e Canto do Cisne Ártico estavam cercados por unicórnios, e seus cavaleiros tinham o rosto coberto por uma máscara prateada. Iskandar ficou paralisado pelo pânico, impotente, enquanto Agatha e Cisne tentavam romper o círculo. 3 dos cavaleiros mascarados desmontaram, arrancaram Agatha de cima de Cisne e a jogaram no chão. Enquanto o unicórnio gritava por sua amazona, a magia iluminou a praia lá embaixo. Ataques de fogo, água, ar e terra, todos direcionados a Agatha e Cisne. A amazona e o unicórnio tombaram sobre os seixos e ficaram imóveis. Iskandar sufocou um grito de horror. Queria ajudá-los, mas sabia que não era páreo para nenhum daqueles cavaleiros de máscara prateada. Ao se dar conta de quanto estava exposto, começou a subir cada vez mais rápido, até que, por fim, chegou ao último degrau,
Esperava, contra todas as probabilidades, que Ágata e Canto do Cisne Ártico estivessem apenas feridos e não conseguia nem pensar nisso. Lançou-se, como um pinguim, de barriga para baixo, sobre a grama verde e macia. Levantou-se e se limpou o mais rápido que pôde, tentando fazer com que ninguém notasse que tinha acabado de voar até a ilha num unicórnio ilegal vindo do continente, testemunhado uma prisão e escalado um penhasco. Teve sorte. Havia pessoas por todos os lados, e a fila para a porta do criadouro era fácil de distinguir na penumbra da madrugada, serpenteando até o meio do topo gramado do penhasco. Com a sensação de que tudo aquilo estava sendo fácil demais, Skandar se dirigiu rapidamente para o fim da fila. Pare onde está! O coração dele parou. Uma jovem, toda vestida de preto, exceto por uma jaqueta amarela curta, caminhava na direção dele. Era o uniforme oficial de todos os cavaleiros e amazonas. Calça preta, bota preta de cano curto, camiseta preta e jaqueta da cor do elemento correspondente à estação do ano. Skandar engoliu em seco e tentou fingir que aquela não era a noite mais surreal da sua vida. Em qual helicóptero você veio? Perguntou ela. Acho que não conferi seu nome. Ah, disse Skandar, ofegante, tentando não suar mais do que já estava suando. O nome da rena. Qual era mesmo? Para refrescar a memória, tentou cantar o início da canção Rudolph, a rena do nariz vermelho, em sua mente, o que parecia bastante estranho em pleno mês de junho. Cometa e Cupido e trovão e... Relâmpago! Foi no relâmpago! Agradeceu em silêncio a Ágata e torceu para que seu rubor passasse despercebido. E seu nome é... A jovem conseguiu, de alguma forma, parecer impaciente e entediada ao mesmo tempo. Skandar Smith. E sua voz falhou no S de Smith, então ele teve que repetir 2 vezes. A jovem olhou para baixo, desdobrou um pedaço de papel que tinha tirado do bolso e, milagrosamente, marcou o nome dele. Skandar ficou olhando para a ponta do lápis, quase sem acreditar que realmente estava se safando daquela situação. O que você está esperando? Retrucou ela. Vá para o fim da fila. Não empurre nem fique perambulando por aí. O sol já está quase nascendo. O cabelo da jovem balançou sobre os ombros quando ela se virou, e Skandar viu as chamas douradas da insígnia de seu elemento brilhando na lapela amarela. Ele correu para entrar na fila e olhou o lugar pela primeira vez. O topo do penhasco não era completamente plano. Os primeiros da fila estavam de pé à sombra de um monte verde. Havia lido que alguns ilhéus de 13 anos chegavam a acampar ali por dias antes da cerimônia. Assim estariam entre os primeiros a tentar abrir a porta que levava aos unicórnios. O criadouro erguia-se solitário, como um túmulo gigante, o topo e as laterais cobertos de grama, quase invisíveis à luz do início da manhã. Àquela distância, Skandar distinguiu um grande círculo de granito escavado na lateral do monte e iluminado por lampiões de ambos os lados. A Porta do Criadouro. Parecia muito antiga e muito bem fechada. Ele foi empurrado para a frente por outro cavaleiro de uniforme preto. Então estava praticamente bafejando no cangote da pessoa à sua frente. Havia muitos pedidos para que todos fizessem silêncio. Skandar sentiu uma onda de nervosismo ao pensar nos helicópteros empoleirados como aves metálicas na beirada do penhasco, esperando os jovens do continente que não conseguissem abrir a porta e tivessem que voltar para casa. Ai! Algo bateu com força em suas costas. Ele se virou e se viu cara a cara com uma garota. O cabelo dela era curto, castanho e liso, e a pele marrom clara. Ela o encarou com um olhar duro, o rosto sombreado por uma franja espessa,
os olhos escuros. Ela não se desculpou. Meu nome é Bob Bruna, anunciou, inclinando a cabeça para o lado. Na verdade, meu nome é Roberta, mas se me chamar assim, eu jogo você daquele penhasco, disse, e parecia estar falando sério. Entendi. Isso é... ok. Meu nome é Skander Smith. Eu não vi você no unicórnio branco. Ela apertou os olhos, desconfiada. Skander tentou manter um tom casual. Eu geralmente passo despercebido na multidão. Não era exatamente uma mentira. Ouvi você dizer que veio no relâmpago. Ah, é? Skander percebeu que estava ficando na defensiva, mas não tinha nada em que se apoiar. Absolutamente nada. Nem mesmo uma verruga na ponta de um dos dedos do pé. Você está me espionando? Bob deu de ombros. Achei que não faria mal saber contra quem estou competindo. Skander notou que os punhos da menina estavam cerrados. O esmalte roxo visível na unha dos polegares. Mas isso não vem ao caso. Você não estava naquele helicóptero. Claro que estava. E Skander podia sentir o pescoço suando sob o cachecol e ajeitou sua mochila nervosamente. Não estava, disse Bob, fria. Porque eu estava, e não vi você em lugar nenhum. E teria me lembrado de um nome como Skander. Já disse, eu... Bob ergueu a mão até quase tocar o nariz de Skander. Por favor, não passe vergonha dizendo que você passa despercebido na multidão outra vez. Minha memória é praticamente fotográfica, e nós éramos apenas 4. Além disso, você está vermelho. O pânico incandescente que se apoderava de Skander devia estar evidente, porque Bob colocou a mão de volta no bolso. Não dou a mínima para em qual helicóptero você veio, disse ela, dando de ombros. Só quero saber por que está mentindo. Skander começou a falar, mas naquele exato momento viu um brilho em sua visão periférica. O céu se iluminou de cor-de-rosa quando o sol surgiu sobre os penhascos espelhados. Vai começar, murmurou Bob. E ela se virou ao ouvir uma salva de palmas vindo da fila. A porta redonda do criadouro tinha se aberto para admitir o primeiro novo cavaleiro ou amazona do ano.